agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Para quem está participando pela primeira vez, sejam bem-vindos à sessão temática do eixo do meio ambiente, com o professor Valentim. Então, já queria agradecer antecipadamente, professor Valentim, pela sua disponibilidade, pela sua prestabilidade em encarar esse projeto junto com a gente aí, de desenvolver o plano econômico da cidade de Varginha. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Bom, pessoal, nós estamos indo então para a nossa sexta sessão, né? Iniciamos ontem as discussões com outros eixos temáticos. Hoje nós já falamos de saúde, falamos também de infraestrutura na parte da manhã, e agora com o professor Valentim, vamos falar um pouco sobre as políticas públicas e o que os municípios devem se atentar com relação ao meio ambiente, para que a gente possa construir as nossas propostas com relação a esse eixo temático. Então, para quem ainda não conhece, eu gosto de repetir, a temática, a dinâmica, né, da nossa sessão será 30 minutos, o professor Valentim fazendo a sua explanação. O Guilherme vai apresentar para a gente um diagnóstico, um caderno com as principais informações com relação ao investimento do município e outros dados do meio ambiente. E os últimos 10 minutos, um bate-papo para perguntas e respostas aí. E vocês vão receber as orientações de como que nós vamos construir as propostas do eixo temático. Já gostaria de deixar o convite para todos vocês participarem conosco amanhã. Amanhã nós teremos 3 temáticas também super interessantes, que a gente começa com a temática de assistência social, à tarde nós teremos cultura, esporte e lazer, e encerramos com a discussão sobre segurança, né, profissionais altamente capacitados e ligados com essas temáticas. Bom, antes de passar a palavra para o professor Valentim, eu passo a palavra para o professor Stefano para fazer a abertura oficial aí dos trabalhos de hoje. Valentim, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui falando com a gente. A ideia é realmente essa, a gente poder conversar um pouco, trazer ideias, trazer conhecimento, a gente poder palpitar um pouco. Eu acho que de todos nós que estão participando de todas as sessões, tem uma preocupação na nossa cabeça, né? Nós vivemos na cidade, nós estamos aqui na nossa cidade, e o que a gente puder auxiliar os nossos dirigentes com propostas, não só para 4 anos, mas que dê realmente um caminho para uma evolução bem mais, digamos assim, bem mais pensada, elaborada para 5, 10, 15, 20 anos, para que a gente possa ter políticas, realmente políticas públicas, não só políticas de governo, né, para que a gente possa evoluir nossa terra. E isso está sendo uma experiência muito agradável, porque pessoas assim como você, Valentim, são conhecedores da área, vêm, coloca, a gente discute, a gente fica ruminando aquilo para a gente fazer propostas concretas. Então está sendo muito rico. Te agradeço muito e agradeço a cada um de vocês aqui que também está participando, porque é um projeto coletivo, né? E a gente realmente tem que estar disposto a construir uma terra melhor. Obrigado. Vou passar a palavra para o Guilherme aí, para que ele possa dar os encaminhamentos e passar para o Valentim. Obrigado, tá? Obrigado, professor. Obrigado, Felipe. Pessoal, só um recadinho rápido antes do professor Valentim. O professor Valentim, como ele tem aula daqui a pouco, então ele não vai poder ficar até o final da discussão conosco, mas se você tiver dúvida, manda para mim, depois eu passo ao professor e a gente passa as respostas para vocês. Tá certo, professor? Então, vamos lá, fique à vontade, professor. Vamos debater mais esse tema tão importante para nós. Maravilha. Boa noite a todos. Tá? É uma alegria e é um prazer estar participando com vocês deste evento, que eu reputo de extrema importância para a administração pública a longo prazo, não é nem a médio, não é a longo prazo, mas sendo desenvolvida de forma a atender, inclusive, se for o caso, até mesmo uma gestão em si. Tá? Então, é uma alegria participar com vocês e um prazer também. O que acontece é o seguinte, ao longo desses mais de 30 anos, participando ativamente na seara ambiental, e nos últimos 20 anos ministrando aulas de direito ambiental, o que me intriga muito é
qual é o motivo, ou quais os motivos que fazem com que os municípios não assumam a questão do licenciamento ambiental da atividade desenvolvida no seu território. Isso significa dizer o quê? Puxa vida, nós é que temos que ditar as regras na nossa casa. A atividade é desenvolvida no território municipal. Nós moramos no território municipal. Então, é o meio ambiente municipal e, por via de consequência, a sociedade municipal, ou seja, que a sociedade, que leva às consequências, que acaba sofrendo as consequências de uma política ambiental não condizente com a realidade daquele território. Então, isso me intriga muito e fez com que houvesse assim, uma investigação ao longo do tempo para entender quais seriam os motivos que o município, que a maioria esmagadora dos municípios deixam para que as atividades desenvolvidas no seu território sejam licenciadas por outro ente federativo, principalmente pelo Estado, porque a União só vai licenciar aquelas que são de exclusividade dela, não é isso? E aí, o município, então, não assume o licenciamento ambiental como um procedimento administrativo que vai trazer uma gama de resultados em relação à atividade econômica, que vai trazer sustentabilidade para tudo aquilo que a gente chama de sustentabilidade embasada nos eixos viabilidade econômica, correção ambiental e justiça social. Então, a gente verifica o seguinte: primeiro, são 3 princípios que sustentam a competência em matéria ambiental, que é o princípio da predominância do interesse, né, o princípio da autonomia dos entes federativos e o princípio da cooperação entre os entes federativos. Isso significa dizer o quê? Em relação ao primeiro princípio, que é a predominância do interesse, nós vamos verificar que a grande esmagadora maioria das atividades econômicas, elas causam impacto local. E se causa impacto local, ela pode e deve ser licenciada pelo município, pelo ente federativo municipal. Em licenciando, por via de consequência e por força normativa, se foi o município, por meio do seu órgão executivo, que licenciou aquela atividade, ele, por via de consequência, é quem vai ter a competência também de fiscalizar aquela atividade para saber se ela está seguindo tudo aquilo que foi determinado no processo de licenciamento ambiental. E mais ainda, por via de consequência, é o poder público municipal, por meio do seu órgão competente, que deve, em caso de infração à norma estabelecida, tá? É ele que vai ter que lavrar, que vai ter que autuar aquela atividade por estar infringindo alguma norma previamente estabelecida ou alguma regra estabelecida pelo órgão competente, pelo órgão ambiental competente. Então, se o órgão, ao licenciar, ele estabelece um conjunto de medidas, a serem seguidas, medidas essas para reduzir o impacto ambiental da atividade, tá? ou para eliminar o impacto daquela atividade, então cabe ao empreendedor, no desenvolvimento da atividade, implementar aquilo. Então, num processo de fiscalização que deve ser feito principalmente pelo órgão licenciador, encontrando alguma coisa, ele vai ter que lavrar o auto de infração, não é isso? Então, veja, aí me intriga o seguinte, por que os municípios não fazem isso, sendo que a Constituição estabelece as competências legislativa e as competências administrativa, ou seja, o município detém, por força constitucional, ele detém competência para legislar em matéria ambiental, tá? Legislar em matéria ambiental, fazendo as suas normas jurídicas, levando em consideração as diretrizes gerais estabelecidas pelas políticas nacionais. Então, ele vai estabelecer as normas especificando específicas, levando em consideração as características do seu território, tá? Colocando normas específicas, editando normas específicas, levando em consideração as características sociais, econômicas e ambientais do seu território, e, obviamente, dentro da competência
dentro da competência administrativa, que é a competência para agir no dia a dia na seara ambiental, licenciando, fiscalizando e, por via de consequência, lavrando, implementando ou impondo as sanções em caso de infração à norma. E aí a gente chega num ponto em que fala assim, mas por que não faz? Por que não faz? Talvez por desconhecimento ou por não querer assumir, fica muito caro. Não, mas acontece que o próprio sistema se paga. Então, veja, que o município vai, em fazendo isso, ele vai ter que estabelecer, né, por meio de normas, qual é a taxa que vai ser cobrada para licenciar uma determinada atividade. Qual é a taxa que vai ser cobrada para renovar uma licença de uma atividade daqui a quantos anos? E, além disso, em caso de infração às normas, ele vai autuar aquela atividade aplicando as sanções previstas nas normas gerais e específicas. Então, o que acontece? A partir daí, ele vai fazer o quê? Também arrecadar com as multas que serão aplicadas por ele. O que acontece hoje na maioria dos municípios? Ele não licencia as atividades que são desenvolvidas no seu território. Ficando isso para quem? O ente federativo imediatamente acima, que é o Estado, que é a unidade federativa acima, que é o Estado. Aí o que acontece? Se o Estado vai licenciar uma atividade que seria originalmente licenciada pelo município, é o Estado que vai cobrar aquelas taxas de licenciamento, é o Estado que vai passar a ter a competência, porque ele licenciou, então é ele que vai ter que fiscalizar aquela atividade, e se é ele que vai ter que fiscalizar, em caso de infração, ele que vai aplicar as sanções devidas, dentre elas as multas, não é isso? Dentre elas as multas. Então, veja, aí o município pega, o administrador pode falar assim, não, mas eu não tenho como montar uma equipe. Olha, monta-se uma equipe para começar e depois, à medida que vai surgindo maior demanda, vai entrando mais dinheiro e aí, então, vai montando uma equipe mais robusta para dar, então, um atendimento a todas as atividades. Mas ele pode começar licenciando aquelas atividades de menor monta e aí, então, isso vai crescendo e ele vai, então, daqui a pouco, vai estar licenciando todas as atividades, todas as classes de atividade com o seu corpo técnico. E aí, o que normalmente acontece? Como normalmente acontece? O município fala assim, não, mas nós temos o CODEMA. Gente, CODEMA é órgão deliberativo consultivo, CODEMA não pode fiscalizar, CODEMA não tem competência para licenciar. CODEMA é um órgão que faz parte do sistema de meio ambiente, tá? Mas ele só tem sentido a existência do CODEMA se existir também um órgão técnico no município para licenciar as atividades, para fiscalizar as atividades. Aí sim tem sentido a existência do CODEMA. Eu costumo dizer que o CODEMA, a existência de um CODEMA, quando o município não faz licenciamento ambiental, é a mesma coisa de construir um viaduto sobre uma rodovia e não promover as ligações nas laterais, nas cabeceiras do viaduto. Vai existir ali o viaduto, mas ele não tem função nenhuma. Então, o que acaba sendo? O município se esconde atrás. Não, nós temos um CODEMA lá, um CODEMA atuante. Mas, do ponto de vista do direito ambiental, das competências, o CODEMA não pode fazer nada. Ou, o que ele fizer, não vai ter nenhuma, do ponto de vista do direito, não tem nenhuma serventia, vamos dizer assim, do ponto de vista do direito. Pode até ter alguma serventia ambiental, mas ele não pode aplicar uma multa, não pode fiscalizar, porque CODEMA é órgão deliberativo. Quem tem a competência, a atribuição do ente federativo para licenciar e para fiscalizar e para autuar, deve ser o órgão executivo montado com servidores do executivo municipal, assim como é no Estado, assim como é na União, em outros termos. Então, veja que quando o município estabelece o licenciamento ambiental, ele precisa o quê? Ter um órgão executivo, montar um órgão executivo minimamente equipado, com pessoas e outras coisas, tá? E ter também um conselho, que é o CODEMA,
que vai fazer a interface entre os anseios da sociedade e o poder público. Por isso que o CODEMA ele deve ser montado com parte de pessoas dos diversos segmentos da sociedade e parte de servidores públicos, porque ele vai ter uma função deliberativa, consultiva, ele não vai ter essa função de fiscalizar ou de licenciar. CODEMA não é órgão executivo. A outra questão que é importante a gente salientar é com relação à implementação adequada das políticas públicas que estão aí. E aí vamos pegar na sequência, tá? Com base na Política Nacional de Meio Ambiente, o município deve ter, então, uma política municipal de meio ambiente, tá? Uma política municipal de meio ambiente como norma geral naquele território, tá? Seguindo os ditames da norma nacional, e as outras políticas que eu vou dar exemplo, da política de saneamento básico, tá? Da política de mobilidade urbana, que são políticas ambientais, sociais, ou seja, políticas que caminham na direção da sustentabilidade, ou seja, para promover o quê? É preciso ter o quê? Viabilidade econômica, correção ambiental e justiça social. Aí sim, nós teremos, então, o poder público municipal montado para implementar essas políticas e tornar o ambiente do município, o ambiente municipal, um espaço realmente propício à vida, um ambiente propício à qualidade de vida, um ambiente propício onde a pessoa, ela fala assim, não, eu vou sair de casa e vou chegar em X minutos em tal lugar. Ela vai chegar porque ela sabe que o trânsito vai fluir, ela sabe que as ruas são bem elaboradas, de acordo com as políticas de mobilidade urbana, de acordo com as políticas de uso e ocupação do solo. Então, tudo isso deve ser montado pelo próprio poder público municipal e, em especial, uma política geral de meio ambiente para poder fazer tudo aquilo que é previsto na política. Além disso, aquelas atividades que o Estado, como o município não faz o licenciamento, o Estado percebe o seguinte, olha, então eu vou licenciar, mas uma infinidade de atividades pequenas que são desenvolvidas no município, que são instaladas no município, o Estado retira da sua listagem de atividade licenciável. E aí, olha só, o Estado não licencia e o município também não. Então, uma infinidade de atividades que poderiam ser licenciadas de forma sumária pelo próprio município e gerar renda para o município também nesse segmento e passaria pelo controle, tá, do próprio poder público municipal em relação a isso. E um último detalhe que é importante nessa explanação, é importante o seguinte, o Estado, tá, quando ele fiscaliza, quando ele licencia, é ele que tem que fiscalizar, não é isso? Só que o território do Estado e as atividades são muitas. Então, o corpo técnico do Estado normalmente não vai dar aquele atendimento necessário em termos ambientais, vamos dizer assim. Já o município, quando ele licencia, é ele que vai ter que fiscalizar. Então, imagina um município com 100 mil habitantes, com um aporte industrial interessante. Então, vamos imaginar aí 5 fiscais num município como esse, né, com 100 mil habitantes, quantas vezes a atividade econômica ou todas as atividades econômicas poderiam ser fiscalizadas pelo fiscal do município? Com certeza é uma quantidade de vezes muito maior do que a quantidade de vezes que uma atividade é fiscalizada pelo fiscal do Estado. Então, a minha bandeira é fazer com que essa informação chegue de uma forma que o poder público possa entender que é ele que tem que tomar as rédeas do jogo naquilo que diz respeito ao licenciamento ambiental. Por quê? Com raríssimas exceções, vamos pegar o exemplo nosso aqui, com raríssimas exceções, eu não vejo nenhuma atividade hoje sendo desenvolvida em Varginha que deveria ser licenciada pelo Estado, mas sim pelo município. Por quê? A grande esmagadora maioria das atividades desenvolvidas no nosso município
elas são de impacto local. Se é de impacto local, é do interesse do município, então é ele que deveria licenciar aquela atividade, consequentemente arrecadar tudo aquilo que é possível, do ponto de vista legal, arrecadar em relação a esse licenciamento. Então, como palavra final, Guilherme, já terminando, eu digo o seguinte, ó, a Constituição estabelece todas as competências, todo o aparato constitucional para que o município possa assumir a sua responsabilidade, assumir a competência legislativa, que normalmente já faz, mas mais do que isso, assumir a sua competência administrativa na seara ambiental, licenciando as atividades, fiscalizando as atividades, implementando adequadamente e coerentemente, de acordo com as características do seu território, implantando todas as políticas públicas ambientais gerais e específicas, ou seja, ter uma política ambiental em geral e ter aí as políticas específicas, política de saneamento básico, política de resíduos sólidos, política de mobilidade urbana, e assim por diante, dentro de todo esse contexto, com todo o aparato constitucional, ele pode fazer isso. Então, em tese, era essa a explanação que eu queria dar, né, registrando que o município pode e deve licenciar as atividades econômicas, serviços em geral que são desenvolvidas no seu território. Muito obrigado, professor. E eu acho que a sua fala ela passa muito pelo aquilo que mais cedo nós tivemos com a professora Ivana falando de infraestrutura, e a questão da mobilidade urbana é considerada um ponto tão crítico para a cidade de Varginha, que realmente casa com o que você falou, né? E a gente está vendo algumas mudanças no quadro nacional sobre a flexibilização de alvarás para as empresas. Eu sei que você tem que sair para a aula aí, mas 2 minutinhos você consegue comentar sobre isso, professor? Sobre a questão da mobilidade? Da flexibilização dos alvarás das empresas, que está vindo de cima para baixo aí da federação. O que o senhor acha? Como eu disse, vamos caminhar, tudo deve tender para o equilíbrio. Então, veja, tudo aquilo que é feito de acordo com as normas previamente estabelecidas, sendo que essas normas foram estabelecidas levando em consideração a questão da sustentabilidade, levando em consideração tudo aquilo que deve ser cobrado dos munícipes, deve ser cobrado do cidadão em geral, tem que tender para o equilíbrio. Então, veja bem, flexibilizar é uma palavra, assim, eu entendo como uma palavra complicada que significa dizer o seguinte, olha, quase nada era permitido, agora está tudo permitido. Tá? Então, veja, isso me preocupa muito, porque isso dá a impressão de que ninguém está vendo o que está acontecendo. Então, é preciso, na seara ambiental, principalmente, se não tiver um rigor naquilo que diz respeito às normas, se não tiver uma fiscalização coerente, responsável e adequada, sem cometimento de excessos, sem cometimentos daquilo que nós chamamos de perseguição, é claro que ela caminha, que eu vejo assim, que deve ser dentro do equilíbrio. Flexibilizar no sentido de, pode passar agora qualquer coisa, não. Flexibilizar no sentido de tornar mais coerente algo que não estava dessa forma, aí sim. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Ressalta a todos aí que podem encaminhar suas dúvidas para mim, depois eu mando para o professor Valentim para poder respondê-los. Professor, obrigado mais uma vez sua participação aqui conosco, você que vai entrar em aula agora. E daqui a pouco eu posso ficar mais uns minutos, uns 5, 6 minutos ainda. Ótimo. Então eu vou aproveitar a sua presença aqui, pessoal, para poder passar rapidamente alguns dados que nós levantamos sobre aí a questão ambiental em Varginha. Não é, estatisticamente falando, nem sempre a gente acha dados atualizados, quantitativos, né? Mas é importante a gente mostrar um pouco do que nós temos para situar diante aí do que o professor Valentim nos mostrou sobre as responsabilidades municipais, e aí umas situações interessantes, por exemplo, qual que é a área coberta por flora nativa da nossa cidade?
é uma área que é menor, por exemplo, que a cidade de Poços de Caldas e menor, inclusive, que a cidade de Extrema. Muito aproximado aí, em torno ali de 10% da cidade de Pouso Alegre. Já a área coberta por floresta plantada, que aí o governo caracteriza como o eucalipto, pinos, que mais voltado à atividade econômica, Varginha tem um percentual baixo, ali menos de 5%, já a cidade de Poços de Caldas tem bastante, né? Proporcionalmente, quase 15% de floresta plantada. E aí, com relação à área coberta por infraestrutura urbana, dentre as cidades que nós comparamos, Varginha é que tem a maior área coberta da infraestrutura urbana, mas vocês podem ver aí que fica em torno de 7%. Já a cobertura agropecuária, que é o que chama muita atenção, viu, professor? Que é a maior parte do município, em torno aí de 80%, acima de Poços, acima de Extrema, só perde aí, no caso, para Pouso Alegre. Varginha aí com essa característica do café, apesar de não ser uma das maiores produtoras do café, ela tem uma grande área aí voltada para a agropecuária. E aí, se a gente fizer essa proporção, o que nós temos? 80% da área da cidade completa voltada à agropecuária, enquanto 8% de flora nativa, 4% da floresta plantada e 7% urbano. Eu acho que isso casa até muito com o que o professor citou, porque se a gente falar em fiscalização, né, professor Valentim, está muito concentrado, há 7% apenas do território para ser fiscalizado, na verdade, né? Verdade. E aí nós temos também a quantidade de veículos, que foi o que nós discutimos mais cedo em infraestrutura. Varginha tem 84 mil veículos, que é uma coisa que acaba trazendo um problema de mobilidade urbana e de poluição também, não é, professor? Verdade. E o esforço orçamentário municipal hoje, que aí realmente contribui com o que o professor falou, é muito pequeno. O que o município gasta hoje com a questão de meio ambiente, ela não chega a 2%. Então, nós estamos ali orbitando, acho que o máximo que foi gasto foi em 2013, apenas 1,2%. Então, não tem como ter aquela estrutura de fiscalização que foi comentada muito bem pelo professor Valentim. Essas são informações mais gerais. O senhor quer comentar alguma coisa, professor, desses dados? Me chamou a atenção a quantidade de veículos, e se a gente considerar, quer dizer, claro, guardadas as devidas proporções, dá quase um veículo por habitante, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, dá quase um veículo por habitante. Então, isso realmente é um dado que chama a atenção, porque isso, quando se vai implementar uma política de mobilidade urbana, isso é o que vai estar aí no carro-chefe para poder desenvolver isso. Mas, em outras questões, nós vamos tratar aí o arruamento, a questão a possibilidade de alargar essas ruas ou fazer os novos bairros já saírem com uma dimensão um pouco maior, levando-se em consideração isso, ou o desenvolvimento de algumas outras políticas mais restritivas nesse sentido. O fato é que, quer dizer, tendo veículo, tem arrecadação, né? Então, isso também é um dado que a gente tem que ser levado em consideração no planejamento disso tudo. E só para complementar, hoje cedo com a professora Ivana, nós mostramos aí esse cálculo que você comentou, dá mais ou menos 0,6, então dá quase 2 pessoas para um automóvel na cidade. E se a gente comparar a área da cidade, Varginha é uma cidade de Poços de Caldas e Pouso Alegre que tem a maior quantidade de veículos por quilômetro. Por quilômetro, verdade. E isso aí tudo são coisas que tem que ser levado à discussão para o próximo governante aí da nossa cidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para vocês, viu? Parabéns aí pelo trabalho, tá? Obrigado, professor, mais uma vez. Boa noite aí. Valeu. Alô, até mais. Pessoal, todos que estão aí cadastrados conosco vão receber esse caderno temático que eu comentei agora e também vão receber as instruções para poder, então, contribuir conosco na formação das propostas que vão compor o plano final para o desenvolvimento da cidade de Varginha.
Lá também vocês vão encontrar os links que vão direcionar para as ODSs da ONU, que tem diversas indicações importantes do que é tratado no mundo todo referente à questão ambiental e que pode servir de base para que vocês também pensem nessas propostas. Eu acho que ao final dessa jornada que nós tivemos hoje, aí, vários de vocês estiveram nas 3 reuniões com a gente, então a gente agradece muito, é ver que os temas são totalmente interligados, os temas de hoje combinaram perfeitamente, todos os 3 falaram de saneamento básico, a importância dele, falaram da questão de mobilidade urbana, e aí eu vou fechando aqui por hoje, deixo aberto a vocês as questionamentos, a perguntas, comentários, e lembro a vocês que amanhã nós temos as 3 últimas reuniões que são abertas ao empresariado e aos demais. Nós vamos falar aí de assistência social, tem a professora Maria Luísa vai estar com a gente, uma profissional gabaritadíssima no assunto para falar. À tarde teremos um ex-secretário do esporte comentando as políticas de esporte também, e às 4 horas o delegado Wellington Clare falando de segurança. E aí nós fechamos esses debates para começar a fazer as propostas em si. No sábado, essa discussão que nós fizemos nesses 3 dias vão ser levados ao programa de mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Grupo Unis. Vamos passar pelo crivo dos professores, dos alunos e seus projetos para contribuir, e aí, em breve, nós teremos um plano mais robusto, tá certo? Muito obrigado a todos. O professor Stefano e o Felipe tiveram que sair para uma outra reunião, mas deixo aqui o agradecimento em nome do CESUL e do Grupo Unis a todos vocês, e a gente se encontra amanhã nas próximas reuniões. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais.